Tem uma aqui que tá perguntando que como foi pra você descobrir que seu filho era autista? Foi libertador. Por quê? Eu escuto muito casos mesmo no Instagram, por eu compartilhar um pouco a rotina com o Lucas, tem muita gente que me fala a sua experiência. De todos os casos que eu já escutei até hoje, o meu foi diferente. Por quê? O autismo é algo bastante falado hoje em dia, graças a Deus. A informação tá bem mais aí, né? Só que sei lá, há 10 anos atrás não era tão falado. Então, eu já tive contato com criança, com a minha sobrinha. Minha irmã engravidou, eu tinha 11 anos, eu tomava conta da minha sobrinha. Eu sabia como era o desenvolvimento de uma criança. Quando o Lucas nasceu, ele demorou a sentar. O Lucas foi ficar sentadinho, sem cair, no aniversário de 1 ano dele. Ele começou a andar segurando nas coisas com 2 anos e meio. E eu sempre tive acompanhamento com ele porque eu sabia que aquilo não era o desenvolvimento normal de uma criança. Tinha alguma coisa fora do comum, tinha algo atípico ali. Só que eram 2 mundos totalmente desiguais. Primeiro, o Lucas também, ele convulsiona. Então, eu comecei a correr com o neurologista, ia neurologista com ele desde antes de 1 ano de idade, para procurar saber por que da convulsão. E uma coisa foi acarretando a outra, né? Pô, ele tá com o desenvolvimento atrasado. E nisso, desespero. Cara, meu filho não age como as outras crianças. Não agem. E coisas bobas que ele fazia na época que eu não sabia que era um traço do autismo. Pra mim, um exemplo, ficar em pé na ponta do dedo, igual bailarina. É um traço de autismo. Ele fazia isso, eu achava, caramba, que engraçado. Eu não sabia o que era. Entendeu? Mas ele não andava. Então, eu já fui em médico. Eram 2 mundos totalmente diferentes. Ou eu ia em um médico e falava assim, não, mãezinha, você tá arranjando um problema pro seu filho. O meu filho sem falar, sem andar, sem sentar, com 2 anos de idade. Ou eu ia em outro e falava, não, você tem 16 anos, 17, 18, você é irresponsável. Você não tá vendo que seu filho tem alguma coisa? Eu falava, mas eu sei, é por isso que eu tô trazendo. Mas tá trazendo agora. Você poderia ter procurado um médico há muito tempo atrás. Mas o médico falava que não tinha nada. Impossível, você é irresponsável. Nossa, mãe do céu. E assim, eu escutei coisas muito duras por ser muito nova. Não ter essa noção, eu não sabia me defender, porque eu com 17, 18 anos, uma médica de 40 anos, nossa, gente, essa médica, minha mãe quase agrediu ela, porque ela faltou com respeito comigo e com a minha mãe, falando que eu era irresponsável e que minha mãe era outra, porque se eu era irresponsável, por que ela não acudiu, não viu pelo neto? Minha mãe queria dar na cara da médica. Com razão. Com razão. Aí tá, esse meio aqui onde o médico falava que eu era irresponsável, e o Lucas sem tratamento. Aí eu ia pra outro. Eu lembro que teve um médico. Eu conto isso pra todo mundo, pra ninguém passar pela mesma coisa do que eu. Teve um médico em que eu levava o Lucas nele e tal. O Lucas não falava, não andava, nem nada, com 2 anos e pouco. Ele falava pra mim que não, é comum, desenvolvimento menina mais atrasado. Tá bom, mas eu quero um encaminhamento pra fono e pra fisioterapia. Ele não precisa. Eu insisti, ele me deu. Ele me deu um encaminhamento pra fisioterapeuta. Cheguei na fisioterapeuta com o Lucas. O Lucas meio cambaleando no meio das minhas pernas. Ela, mãezinha, teu filho não vai andar não, mãezinha. Teu filho tem retardo mental. Que isso? Assim, toma. Teu filho nunca vai andar, tem retardo mental. Nessa gente, tranquilidade. Cadê a sensibilidade? Cadê Na época eu tinha o quê? 18, 19 anos. E eu assim, gente, eu chorava tanto. Chorava tanto, que era tão desesperador, que assim, o que é retardo mental? Quando eu cheguei em casa e eu fui ler, gente, é uma vida muito difícil, sabe? É algo, como assim? No mesma semana, voltei no neurologista. Ele falou, não, ela tá errada, ela não é médica, ela não pode te falar isso. Meu coração ficou mais aliviado. Eu ainda tinha encaminhamento pra fono. Fui na fono. Quando eu cheguei na fono, aquela fono... O Lucas estava muito, muito agitado naquele dia. Ela falou assim, olha, pode deixar ele brincando. Eu vou te fazer 10 perguntas, você me fala o que ele faz, eu deixo de fazer.
Falei, tá bom. De 10 perguntas que ela me fez, de coisas tipo boba, ficar em pé na ponta do dedo, separar comida por cor. De 10 coisas, o Lucas fazia 8. Aí eu fui falando, não, ele faz isso, ele não faz isso, tal. Aí ela, olha só, mãezinha, te fiz as perguntas, isso aqui, ó, me deu um panfleto, isso aqui é o autismo. Já ouviu falar? Eu falei, não. Ela me apresentou o que era autismo e falou, olha, de 10 coisas que eu te perguntei, você falou pra mim que seu filho faz 8. Eu tenho convivência, eu trato de crianças autistas, então assim que você entrou aqui, eu vi alguns sinais no seu filho, só que eu não sou médica pra te dar um laudo. Eu posso te apresentar o que é. E me explicou o que era o autismo, né? Que na verdade, é um déficit ali, né, neurológico. É uma situação neurológica que atrasa o desenvolvimento e tudo mais, né? Nada além disso. Que, obviamente, tem as suas consequências. Ela me ensinou o que era autismo e falou, olha, te apresentei, leva isso ao seu médico. Voltei no médico. Quando eu voltei no médico, falei assim, doutor, levei ele na fono, ela me apresentou o autismo e me falou que o Lucas é autista e mandou eu trazer isso aqui. Ele, não, mãezinha, fica tranquila. Ó, vou te falar uma coisa, sabe por que seu filho não fala nem anda? É porque ele é muito bonito. Quando as pessoas são muito bonitas, tem inveja, inveja atrasa a nossa vida. Sério, um médico falou isso? Um neurologista. Gente, É um dos neurologistas mais famosos de Nova Iguaçu. Eu saí assim... Ele falou... eu tô chocada. Ele não sabia o que era. Uhum. Ele descartou a hipótese. Uhum. Mas ele falou em tom de brincadeira. Talvez pra eu não ficar nervosa. Só que assim... Ele descartou de primeira. Ele não escutou. Ele não... Falou, tá bom, vamos investigar, vamos mais a fundo. E vamos lá. Não. Pede pra o parecer da fono, pede um laudo pra fono. Vamos ver como é que vai ser. Sabe qual era o mais doído nisso tudo? Nessa época, era pelo público, era pelo SUS. Era um médico que atendia num posto. Quando ia, chegava 8 horas da manhã. Quando ia, que era o momento que, às vezes 9, às vezes 10. E pra você pegar fila, tinha que ficar 4 horas da manhã na fila, de madrugada. Pra você ser um dos primeiros a ser atendido. Cansei de chegar 4 horas da manhã. Ficar na porta ali. Pra quando ser atendido, ele falar pra mim que meu filho era muito bonito e as pessoas tinham inveja dele. Por isso que ele não falava e não andava com 2 anos e meio de idade. Gente, que absurdo. Você tá entendendo? Então, chegando de fato à resposta, né? Eu consegui um laudo do Lucas, que como autismo, com 6 anos de idade. Caraca. Sendo que eu já sabia o que ele era autista. Só que eu só consigo um encaminhamento pra fazer as terapias com laudo. Foi o melhor dia da minha vida. Eu chorei, mas eu chorei de felicidade. Com 6 anos de idade. Gente. Foi quando eu consegui tratar do meu filho. Não, mentira. Eu conseguia fazer uma terapia ocupacional. Eu encontrei o CAPS. O CAPS é maravilhoso. Hoje em dia eu pago um plano de saúde assim que suporta, sabe? Mas na época eu não tinha condições de pagar um plano de saúde. O CAPS é um local público em que tem neurologista, tem terapia ocupacional. Não sei como está hoje em dia, mas na época, assim, foi algo que me deu suporte. Cheguei no CAPS e falei, olha, meu filho aí faz isso e isso, preciso marcar um neuro. Tem segredo da menina? Não, só marcar. Marquei, passei por um terapeuta. Ele fez lá a terapia com o Lucas e falou, não, vamos consultando aqui. O Lucas fazia terapia ocupacional 2 vezes por semana, enquanto o médico não tinha chegado a data ainda do médico, porque pelo público demora. Quando chegou, o Lucas estava fazendo terapia ocupacional já há 2 meses. E eu vi o desenvolvimento dele, sabe? Sem um laudo. Aí quando o médico viu, olha, eu não posso te dar, o autismo não existe nenhum exame que vai detectar, porque é uma situação neurológica, não é uma doença, autismo não é doença, não tem um exame pra fazer que você vai ter um laudo. Mas com acompanhamento eu vou te dar o laudo. Aí ele foi fazendo um acompanhamento, né? E por fim ele me deu o laudo. Quando ele me deu o laudo, gente, eu chorei tanto. Então, pra mim, foi libertador quando eu descobri o autismo. Tanto quando a fono me falou, tanto quando, né, eu peguei o laudo, porque eu sabia que tinha alguma coisa. Eu sabia que, sabe? Como eu falei, eu tive uma amiga que engravidou junto comigo.
A gente era da mesma sala na escola e tal. E eu acompanhei a gravidez dela, a filha dela nasceu, tinha contato e, gente, tem até hoje uma foto da filha dela sentada com o Lucas. O Lucas, pra tirar os dois sozinhos, assim, com 9 meses, segurando ele. E ela aqui, ó, durinha. Então eu sabia que gente, não é possível, sabe? E sem contar da convulsão também, né? O Lucas é epilético, então... Tipo, eu quero descobrir, eu quero saber o porquê. Sim, até porque quando você não tem um diagnóstico, você fica cega. Você fica, gente, o que eu faço? Pra onde eu vou? Exatamente. Entendeu? Eu preciso saber pra eu poder tomar as medidas certas. Enquanto eu não tenho diagnóstico, gente, não tem o que fazer. Como é que eu vou ficar estagnada aqui sem ter uma solução pro meu filho, sem saber o que fazer? É exatamente isso. Gente, pesado. Go, 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 go.